Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Verde, a campanha de conscientização ao câncer de intestino. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trago aqui o Dr. André Augusto Pinto, ele que é cirurgião geral e bariátrico da Clínica Gastro ABC. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. É um tema bastante importante, espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas de quem está nos escutando, nos ouvindo. Tá certo, doutor André. Eu acho importante para a gente começar aí a conversar sobre esse assunto, né? A gente até falar para quem está em casa que o câncer de intestino ele vem aumentado muito a incidência, né? E é um dos cânceres que mais mata também, né? Acho que ele só fica atrás, me corrige se eu estiver errada, mas ele só fica atrás do câncer de próstata e o câncer de mama. É isso mesmo, né, doutor? É isso mesmo. Os tumores do intestino é o segundo tumor mais frequente, tanto em homem quanto em mulher. Só perde da próstata na próstata para o homem e da mama para a mulher. Então, aqui no Brasil, nós temos em torno de cada 3.500 casos novos por ano que são diagnosticados, fora aqueles que a gente não diagnostica. É um tumor que, se for diagnosticado precocemente, tem um resultado de tratamento muito bom. Então, é importante que a gente oriente os pacientes que eles precisam tomar cuidado com as fezes, com o seu hábito intestinal, com a sua alimentação e procurar, a qualquer sintoma, um médico para tirar as dúvidas e tratar esse paciente. E, doutor, qual é a importância, né, da gente ter uma campanha como essa, o Setembro Verde? Qual é a importância da gente ter esse tipo de iniciativa para conscientizar também a população sobre a prevenção desse tipo de câncer? O câncer do intestino, que basicamente é intestino grosso e o reto, ele é tratável na grande maioria dos casos, em mais de 90% dos casos a gente tem bom resultado de tratamento desde que diagnosticado precocemente. O problema é que esse tipo de tumor é um tumor que cresce muito devagar e os sintomas deles não aparecem no começo, ou seja, você precisa da prevenção para diagnosticar o tumor precocemente. Se você já tiver algum sintoma do tumor, ele já pode estar bem avançado. E aí, o resultado do tratamento não é bom. Ao contrário, se você fizer uma prevenção, e hoje a gente tem prevenção tanto para homens quanto para mulheres a partir dos 50 anos, todos devem fazer o exame de colonoscopia, que é o exame mais adequado para isso. Então, você fazendo prevenção, você tem uma incidência de cura em mais de 90% dos casos. Do contrário, se esses tumores forem crescendo, forem dando sintomas, até aqueles casos mais graves de obstrução do intestino, ou de sangramento, ou de anemias importantes, depende do local que esse tumor está crescendo, você vai ter um tratamento curativo em menos de 50%. O senhor falou aí, né, de uma coisa que até me gerou uma dúvida, e acho que seria bom a gente esclarecer, que pode ser a dúvida também de alguém que está em casa. O senhor falou que a partir dos 50 anos já é importante que a gente faça exames específicos. Mas acho que é importante a gente alertar que todo mundo, em todas as idades, deve ficar atento, né? Agora, a gente falando na prevenção, da incidência, tem uma incidência maior nos pacientes após os 50 anos, é isso? Sim, a incidência dos tumores de cólon, dos tumores do intestino, são maiores a partir dos 50 anos de idade. A grande maioria dos pacientes está nessa faixa etária. É claro que pode acontecer em pacientes mais jovens, mas a grande maioria dos casos, em mais de 70% dos casos, ocorre a partir dos 50 anos de idade. Então, se você tiver sintomas prévios a isso, você vai ter que fazer os exames e o acompanhamento prévio. Mas, do contrário, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, a partir dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres precisam fazer o exame de prevenção, que no caso do tumor do intestino, no câncer do intestino, é a colonoscopia o mais indicado. E, doutor, quais são os sintomas aí, isso independente de idade, que podem gerar um alerta de que você deve procurar, né, um especialista e fazer aí alguns exames?
Os sintomas podem ser muito variáveis, é o que a gente comentou. No começo, você pode ficar até assintomático. Os primeiros sintomas que a gente tem que se preocupar é uma alteração do hábito intestinal muito abrupta, então o intestino mais preso ou mais solto, em alguns casos anemia, queda do estado geral, fraqueza, inapetência, dor às evacuações, sangramento às evacuações, alteração do aspecto das fezes, que podem sair mais afiladas, mais finas. Então, qualquer alteração, dor abdominal constante, você às vezes consegue, em alguns casos, até sentir uma distensão do intestino, sua barriga vai ficar inchada, com gases, as fezes muito mais ressecadas. Então, os sintomas podem ser variáveis, mas basicamente é alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes, dor ao evacuar e alteração do formato, as fezes mais afiladas, que a gente chama fezes em fita. E, doutor, existe algum alerta? Por exemplo, se eu tive alguém com esse tipo de câncer na família, é possível que eu também tenha? O câncer do intestino, os tumores do trato digestivo baixo, que é os tumores do intestino, eles têm um caráter genético familiar. Então, as pessoas que têm história na família têm 30% de chance a mais do que a população normal de desenvolver esse tipo de câncer. Então, se você tem história na família, principalmente familiares de primeiro grau, pais, mães, irmãos, você precisa fazer a colonoscopia mais precocemente. A gente orienta que, principalmente aqueles, mesmo que você não tenha parentes de primeiro grau com essa doença, mas se você tem na família, você já tem que fazer a prevenção a partir dos 40 anos. Começamos 10 anos antes a fazer a prevenção do câncer do intestino grosso. E nos últimos anos, né, doutora, aqui eu até procurei alguns dados, nos últimos anos, não sei se o senhor tem isso em números, tem aumentado muito a incidência desse tipo de câncer. Eu imagino que isso se deve justamente por ser um tipo de câncer silencioso, né? Câncer do intestino grosso, né, os cânceres do intestino grosso e do reto são os mais frequentes do aparelho digestivo e eles são os que mais aumentam a incidência no mundo. É lógico que algumas regiões mais do que outras, pelo tipo de alimentação, pelo modo de vida, mas eles estão sendo diagnosticados mais precocemente, então a gente tem um índice maior de casos, mas também pelo modo de vida. Ele está muito relacionado ao nosso hábito de vida, à nossa alimentação. Então, obesidade, tabagismo, etilismo, alimentos muito industrializados, ingesta de carne vermelha em grande quantidade, ingesta baixa de fibras, então pouca verdura, pouca salada, poucas fibras, poucas frutas. Esse modo de vida que a gente fala mais industrializado é que faz com que aumente o câncer do intestino. E, doutor, diante, né, dessa campanha aí, o Setembro Verde, eu queria que o senhor falasse, né, da importância dessa campanha e do alerta que ela traz para a sociedade. Então, é importante que tanto homens quanto mulheres, a partir dos 50 anos, façam o exame de prevenção para câncer do intestino, que é a colonoscopia. Se você tem história na família, você tem que começar 10 anos antes, com 40 anos. Então, procure o seu ginecologista, procure o clínico geral, procure o seu médico, se for um cirurgião, se for um homem urologista, ou mesmo os clínicos gerais, para fazer exame. O câncer do intestino grosso é o mais frequente dos cânceres do aparelho digestivo, mas é o de mais fácil tratamento, desde que diagnosticado numa fase precoce. Isso é difícil, porque no começo ele não dá sintoma. Então o paciente não percebe no começo, porque tudo começa, na grande maioria dos casos, em 90% dos casos, com um pólipo, que é uma verruguinha que cresce para dentro do intestino. Esse pólipo ele é benigno no começo, ele não dá sintoma nenhum. Com o passar do tempo, esse pólipo vai crescendo, ele vai ocupando uma parte da parede do intestino, tanto interna quanto externamente. Ele pode causar, aí ele vai causar dor, aí ele vai causar alteração das fezes, aí ele vai causar sangramento, mas nessa fase o tumor já está bem grande.
Se você pega, faz uma colonoscopia e pega os pólipos no começo, abaixo de 1 centímetro, o exame, além de ser de diagnóstico, ele já é um exame curativo. Você vai retirar esse pólipo. Então já é um tratamento. A colonoscopia serve como diagnóstico e tratamento. Retirando esse pólipo, você vai evitar que ele cresça e que ele vire um câncer. Então, a gente pode falar, doutor, que além dos pacientes com mais de 50 anos, pessoas que têm uma alimentação que não é adequada também estão sujeitos aí a desenvolver esse tipo de câncer, né? Então, os pacientes que são obesos, os pacientes que são etilistas, tabagistas, os pacientes que fazem uma dieta muito rica em carne vermelha, muito rica em alimentos industrializados, com baixa ingestão de fibras, aumenta a chance de a incidência do câncer do intestino nesses pacientes. Então, esses pacientes, independentemente da idade, se você já começa a ter sintoma, já precisa procurar um médico. E é bom salientar que existem algumas doenças do aparelho digestivo, principalmente a doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, que é a retocolite. Esses pacientes têm uma propensão maior a ter câncer do intestino. Então, esses pacientes têm que fazer colonoscopia mais frequentemente, num período mais curto de tempo e começando mais cedo. E esse câncer, a gente está falando aí, né, que ele acaba cometendo, às vezes, pessoas acima de 50 anos ou acima de 40 anos, mas ele chega a cometer crianças também? Criança é muito, muito raro. Existem alguns poucos casos diagnosticados no mundo, principalmente alguns casos que você tem uma doença específica, que é a polipose familiar. Esses pacientes têm pólipos em todo o intestino, e aí, desde o estômago até o intestino grosso, e essa doença pode levar a um câncer muito precoce e principalmente a acometer crianças numa fase inicial. Mas é muito raro. Geralmente é após os 40, 50 anos mesmo. Tá certo. E aí o senhor falou, descoberto esse câncer no começo, vocês conseguem, na verdade, no próprio tratamento, digamos assim, resolver isso rapidamente. Agora, no caso de um paciente no estágio mais avançado, qual é o tipo de tratamento que é feito e quantos por cento de chance desse tratamento ser efetivo? O senhor consegue falar isso pra gente? Isso varia muito de paciente para paciente, porque isso depende do estadiamento da doença, da evolução da doença. Todo paciente diagnosticado já com o adenocarcinoma, que é o tumor mais frequente, que é o câncer mais frequente do intestino grosso, o tratamento é sempre cirúrgico. Pode ser por videolaparoscopia, pode ser por cirurgia aberta. Hoje em dia a gente tem feito até por cirurgia robótica. Mas esse segmento do intestino tem que ser retirado. E aí a gente vai avaliar se teve algum comprometimento à distância do órgão. Se esse tumor cresceu para dentro do intestino e para fora do intestino também. Então ele pode dar um acometimento nas estruturas ao redor da região que ele acometeu. Então isso pode dar uma disseminação local da doença, ou então pela via sanguínea e pelos vasos linfáticos, o que a gente chama de doença à distância, que são as metástases. Então, às vezes, esse paciente, além da cirurgia, ele precisa de um tratamento complementar, que é a quimioterapia, que é a radioterapia, isso vai depender da evolução de cada caso. E o estadiamento e o prognóstico é bom dependendo de como ele vai responder a esse tratamento, não só a cirurgia, mas principalmente a quimioterapia. Então, assim, quanto mais evoluída está a doença, quanto mais disseminada pelo nosso organismo está a doença, menor o prognóstico de cura. E a chance também, né, doutor, desse câncer se alastrar para outros órgãos é maior quanto mais avançando vai, né, o câncer, o estágio da doença. Porque assim, o intestino grosso ele tem uma espessura que é de 1,5 centímetro, de 1 a 2 centímetros. Na hora que esse tumor, que esse câncer ele cresce para dentro da luz do intestino e pode também pegar a parede do intestino e crescer para fora.
Então, se ele cresce só para dentro, ele vai causar uma obstrução intestinal, porque as fezes não vão conseguir passar. Imagina só a luz de um cano que vai crescendo e vai obstruindo até que chega a hora que as fezes não conseguem passar. E isso vai causar dor, isso vai causar sangramento, alteração das fezes que vão ficar mais afiladas. Se ele cresce para fora do intestino, ele pode cometer outros órgãos, os órgãos adjacentes da cavidade abdominal, e às vezes também essas células podem cair na corrente sanguínea e acometer outros órgãos. Principalmente no caso do intestino grosso, acomete principalmente o fígado e o pulmão. São os órgãos que mais acometem nas metástases à distância, na disseminação à distância do intestino grosso. E, doutor, o senhor falou da colonoscopia. Além da colonoscopia, existe algum outro exame, às vezes um exame a partir de um hemograma ou de um exame de sangue, que também consiga detectar? E também eu queria saber se na colonoscopia também, às vezes, se for em um estágio muito inicial, pode passar desapercebido? Conta mais pra gente sobre esse diagnóstico. Olha, antes dos 40, dos 50 anos, a gente pode fazer, se você não quiser fazer a colonoscopia, existem alguns outros exames. Dois exames são via hemograma, via sanguínea, que a gente pode fazer. E também exame de fezes. No exame de fezes, a gente pode fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se no exame de fezes você tiver sangue nas fezes, isso é um preditivo que pode ser alguma doença, dentre elas o tumor e o câncer do intestino, mas não é um exame específico. Existe um marcador tumoral, que é o CEA, que é o exame de sangue que a gente faz, que naqueles casos de alguns pólipos mais avançados e até do câncer do intestino, ele fica aumentado. Mas o diagnóstico vai ter que ser feito pela colonoscopia. Então, se você vier com exame de fezes, com sangue oculto nas fezes, ou com marcador tumoral positivo para câncer do intestino, você obrigatoriamente vai ter que fazer a colonoscopia. Existe um exame que a gente pode fazer também, que é a tomografia de abdômen, ou a ressonância de abdômen, que você pode ver alguma alteração na luz do órgão, e aí você pode fazer uma colonoscopia com mais precisão. Mas o que vai dar o diagnóstico, e na colonoscopia é importante porque você vai ver a lesão, você vai biopsiar a lesão, você vai tirar um pedacinho da lesão e você consegue fazer o diagnóstico. E se a lesão for pequena, nos pólipos pequenos, você vai já ter um tratamento curativo, você vai ressecar esse pólipo inteiro. A colonoscopia consegue ver pólipos a partir de 2, 3 milímetros. Então, é um exame bem específico e é um exame bem preciso. É claro que se for alguma coisa que está crescendo, a célula é microscópica. Se ela estiver crescendo e tiver menos de que 1, 2 milímetros, às vezes ela pode passar desapercebida e aí você tem que fazer colonoscopia com uma certa frequência, por isso que a gente recomenda para quem não tem sintoma fazer colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 50 anos, ou então para quem tem sintoma ou história familiar a cada 2, 3 anos. E aí você pode não pegar uma lesão pequena, muito pequena, mas depois de um tempo, como o crescimento é lento, você vai pegar essa lesão, vai diagnosticar, vai visualizar essa lesão mais tarde no exame posterior. E, doutor, a gente sabe que é uma doença, então, silenciosa, e ele pode ser confundido com algum outro tipo de doença? Sim, os sintomas às vezes podem ser muito parecidos com algumas outras doenças, como as doenças inflamatórias intestinais, que a gente falou, que pode ter sangramento, diarreia, alteração do hábito intestinal, algumas outras doenças, como os quadros de diverticulites, que podem ser um pouco mais crônicas, também podem dar sintomas parecidos, principalmente dor na hora de evacuar, alguns episódios de sangramento, alteração do hábito intestinal, principalmente o intestino mais preso, a obstipação intestinal. Então você pode ter outras doenças que podem ter sintomas parecidos, mas o melhor exame para a gente ver isso e diagnosticar é a colonoscopia mesmo. E, doutor, aí o senhor falou da diverticulite e de outras doenças, né? Alguma dessas doenças que o senhor citou, ou alguma outra doença relacionada ao intestino, pode vir a desenvolver um câncer caso não tenha tratamento adequado para essas doenças?
Não, não, não. São doenças que têm uma formação, uma característica separadas. Um paciente que tem uma diverticulite não vai ter um câncer do intestino por causa disso. Ou as doenças inflamatórias intestinais, sim, elas podem, pelo processo inflamatório que elas causam na parede do intestino, na mucosa do intestino, pode ter uma alteração celular e ter mais predisposição aos cânceres do intestino. Mas o que mais causa é uma alteração genética, familiar, na verdade é uma associação de fatores que vai levar à formação desses pólipos intestinais e à transformação dos pólipos intestinais que vão levar ao câncer. Mas são doenças diferentes, são doenças cada um com sintomas que podem até ser parecidos, mas um não leva ao outro. E, doutora, a maioria, agora saindo, né, um pouquinho só do câncer de intestino, mas a maioria das doenças ligadas ao intestino e a esse sistema gastrointestinal, elas são consequência aí de hábitos de vida que não são adequados, de uma rotina alimentar que não é adequada? Sim, sem dúvida. Hoje a gente sabe que existe um certo caráter genético familiar, principalmente nos tumores do intestino, mas nas outras doenças também. Agora a gente sabe hoje que uma das principais causas das doenças do aparelho digestivo e dos tumores do aparelho digestivo são a má alimentação, a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. Então, esses 4 elementos, além dos fatores genéticos familiares, são aqueles que proporcionam uma maior incidência das doenças do aparelho digestivo. Tá certo, doutor. Então, realmente é importante a gente fazer aí, então, um resumão do que seria esse Setembro Verde. O Setembro Verde, então, ele traz aí um alerta para um câncer que é silencioso, um câncer que a gente precisa dar mais atenção, né, para a prevenção dele realmente, justamente por ser silencioso, e também traz aí, novamente, né, o alerta aí da importância de hábitos de vida, de beber água e alimentação adequada, né? Sim, assim, primeiro que a gente tem que destacar que o tumor do intestino é o segundo tumor mais frequente no nosso país, tanto em homens quanto em mulheres. Então é fundamental, como ele é de crescimento lento, os sintomas demoram muito para aparecer. E quando aparece, a doença já está muito avançada. Então é importante que a gente saiba que é um tumor muito frequente e o que a gente tem que fazer é prestar atenção nos sintomas, no nosso hábito intestinal, em sangramento nas fezes, no aspecto das fezes, dor abdominal, dor a evacuar. E para aqueles pacientes que não têm sintoma nenhum, é fundamental que façam a colonoscopia. A partir dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres têm que fazer colonoscopia, e essa colonoscopia deve ser repetida de 5 em 5 anos. Naqueles pacientes que têm história familiar, tem que começar aos 40 anos ou a partir do momento que você tem algum sintoma, e essa colonoscopia tem que ser repetida a cada 2, 3 anos. É fundamental que a gente faça o diagnóstico desses pólipos intestinais, que eles sejam retirados na colonoscopia para você evitar uma cirurgia, para você evitar um tratamento oncológico muito mais agressivo. E a gente é um exame que hoje a gente faz com frequência, é um exame que a gente faz com anestesia, mesmo em clínicas, é um exame que não é difícil de fazer, tem um preparo que é um preparo um pouco chato, porque você vai ter que tomar um remédio para soltar o intestino, para limpar o intestino, para fazer a colonoscopia, mas ele é um exame muito seguro. Então façam a colonoscopia, façam o seu exame a cada 5 anos, cuidem do seu intestino, e é importante que vocês cuidem da sua saúde, da sua alimentação, evitando a obesidade, evitando o tabagismo, evitando o sedentarismo, fazendo uma dieta rica em fibras, não comendo só carne vermelha, comendo carne branca, verduras, saladas, legumes. Se você conseguir manter o seu organismo saudável, você vai ser muito mais não vai ser propenso a esse tipo de doença. Então, por favor, façam o exame e se cuidem.
Doutora, agora é importante também a gente falar um pouquinho sobre o paciente que já teve esse tipo de câncer. Como deve ser o tratamento dele após, né? Como deve ser a rotina dele de exames e de cuidados após ele ter se curado de um câncer como esse? Bom, esse paciente que fez um acompanhamento de cirurgia ou um acompanhamento oncológico vai ter que fazer nos primeiros 2 anos acompanhamento semestral com o seu médico, com o seu oncologista. Depois do segundo ano você pode fazer um acompanhamento anual até os 5 anos e depois você pode fazer a cada 5 anos uma colonoscopia para fazer uma avaliação. Então você tem que fazer um acompanhamento mais frequente nos primeiros 5 anos e depois dos 5 anos você já vai ser considerado uma pessoa curada e aí você vai continuar fazendo as suas colonoscopias. A gente orienta nos primeiros 10 anos fazer uma colonoscopia a cada 2, 3 anos para ter certeza que está tudo bem. Tá certo, doutor André. A gente vai chegando aí ao finalzinho do nosso programa, né? Eu queria agradecer os seus esclarecimentos. Acho que é muito importante a gente falar aí desse câncer que também mata muita gente, né? Às vezes a gente acaba falando muito do câncer de próstata, do câncer de útero, de mama, mas é importante a gente falar desse segundo câncer que mais mata, né? Então, acho que realmente o Setembro Verde é uma campanha que vai ganhar força, que vem ganhando força, porque a gente tem que destacar, sim, essa doença. Queria agradecer aí a sua participação e disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Espero ter tirado as dúvidas de todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, é só acessar a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.